E todos, bem-vindos de volta. Pediria, por favor, para que todas se acomodassem, para que a gente pudesse dar início às atividades da parte da tarde do primeiro Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres. Eu gostaria de dar 2 avisos. Tem uma cabine logo na saída do teatro, né? Para as pessoas quiserem partilhar suas experiências, deixar um depoimento, são todos e todas convidados. E durante o painel 1, o primeiro painel da tarde, as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas e comentários, né, as perguntas deverão ser feitas por escrito, há um bloco de papel dentro da sacola do evento, e assim escrevem as suas perguntas e entregam para as moças aqui da organização, e as perguntas serão entregues, encaminhadas à moderadora do painel. E tanto as painelistas, tanto a Lori House, que depois do painel da tarde ela volta, quem também tiver perguntas sobre apresentações dela. Bom, para dar início às atividades da tarde, haverá a exibição de um vídeo da campanha Quem Ama Abraça, pelo fim da violência às mulheres. Essa campanha é idealizada por Luí Antonioli, Patrícia Maurão e Shuma Schumacher. Todas vocês são lindas de verdade. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, seu machão. Denuncie, não tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show machismo, show violência. Show de uma vez. Maltrata o seu amor. Quem ama
Ai, depois desse vídeo lindo, fofo, né, gente? Tão bonitinho. Vamos dar início ao painel 1, né? O painel Perspectivas Propositivas para uma Cultura de Não Violência contra as Mulheres. Para ser moderadora desse painel, convidamos Ana Flávia de Oliveira, pesquisadora da violência contra as mulheres, que coordenou no Brasil o estudo multipaíses da Organização Mundial de Saúde. Ah, tá chegando. Gente, tá chegando. Então, a gente pode chamar as painelistas. Então, para compor o painel, convidamos Luísa Bairros, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Sociologia pela Universidade de Michigan. E também não. Campanha #ajuda apresentadora. Convida as outras painelistas? Não? Não? Pula. Flávia Piovesan. Rita Laura Segato. Sim, então vamos passar o vídeo. Gente, só para vocês saberem, esse vídeo não só é lindo, como com a colaboração da Secretaria de Política para as Mulheres, ele está sendo distribuído para todas as escolas do Brasil. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, seu machão. Denunciar
tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu A gente pede desculpas por esse pequeno imprevisto. Agora sim, vamos dar início ao painel da tarde, intitulado Perspectivas Propositivas para uma Cultura de Não Violência contra as Mulheres. Para ser moderadora desse painel, convidamos Ana Flávia de Oliveira, pesquisadora da violência contra as mulheres, coordenou no Brasil o estudo multipaís da Organização Mundial de Saúde. Para compor o painel, convidamos Luísa Bairros, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Convidamos Flávia Piovesan, procuradora do Estado de São Paulo. E, por fim, convidamos Rita Laura Segato, professora do Departamento de Antropologia na Universidade de Brasília. Tá ligado? Tá, né? Então, boa tarde a todos. A Rita. Senta aqui, Rita. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Desculpem o atraso, a gente foi almoçar e aí demorou um pouquinho. Eu queria começar dizendo que eu estou muito, muito feliz de estar aqui e muito honrada também de estar nesse lugar. E queria começar agradecendo o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Herzog pela ideia, né, pela realização e pelo ânimo que eles propiciaram para tanta gente discutir um tema tão importante, né? Eu fico muito contente de estar aqui porque eu trabalho com esse tema de violência contra a mulher desde 1994. E trabalho com pesquisa, com intervenção, trabalho com formação e atendo eu mesma, eu sou médica e atendo num serviço de saúde. Eu trabalhei na pesquisa da OMS de todos os países, que a Lore apresentou de manhã, fui coordenadora principal aqui no Brasil, junto com a professora Lilia Schreiber. E nesse tempo todo, eu acho que eu compartilho com muitas pessoas que estão aqui na audiência, na plateia, esse esforço grande que nós temos feito para reconhecer, visibilizar, cuidar e dar acesso à justiça aos casos, às mulheres que sofrem violência todos os dias, as milhões de mulheres, né, no mundo inteiro, e as mulheres brasileiras.
Nesse percurso, eu vi nascer a SPM, a Lei Maria da Penha, diversos recursos. Eu trabalho bastante com guia de serviços, dos diversos, intersetorial, para o atendimento às mulheres. Eu vi também aparecer o interesse por trabalhar os autores de violência, tanto na responsabilização criminal, quanto da perspectiva mais educativa. Mas, num seminário em Porto Alegre, alguns anos atrás, me caiu a ficha óbvia, né, de que atender aos casos não necessariamente reduz a violência. E foi um pesquisador da Espanha que falou isso num seminário em que eu estava, e eu pensei, claro, né, numa certa maneira, todas as políticas, leis e serviços têm um impacto cultural, porque há uma maior visibilidade dos casos, nítida hoje. Eu trabalho com serviços de saúde, não tem comparação, 1994, quando eu comecei, de agora. Mas os casos continuam acontecendo, os casos têm um certo padrão, e as pessoas que trabalham com os casos estão dizendo, pelo amor de Deus, como nós vamos fazer para reduzir isso? Então, nesse sentido, eu agradeço muito a ideia do seminário, que é uma ideia que nos persegue, né, mas que encontra aqui uma forma da gente se unir. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, quer dizer, compartilhar com vocês, é que eu sou professora da Faculdade de Medicina, trabalho com violência há 20 anos, mais de 20 anos, e no ano passado fui surpreendida por diversas denúncias de violência sexual das minhas alunas, para quem eu dou aula, perpetrada pelos meus alunos, dentro da faculdade. E eu participei de uma comissão durante o ano inteiro, a segundo semestre do ano passado, onde nós nos dividimos em grupos de assédio moral, violência sexual, intolerância religiosa, violência racial, homofobia. E eu fiquei no grupo da violência sexual e recebi diversos relatos de alunas sofrendo violência sexual, e nós tivemos uma enxurrada de relatos de diversos tipos de discriminação e violência cometida por alunos, médicos, assistentes e professores da faculdade. O componente de gênero é fortíssimo nisso que acontece dentro de uma faculdade que é tida como uma das melhores, se não a melhor, da América Latina. Eu estou contando isso para dizer, primeiro, do meu desconforto, né? Quando me coloquei nessa situação, nós criamos, face à dificuldade das medidas administrativas internas à instituição, nós criamos uma rede de professoras que chama Quem Cala Consente, que é uma rede inspirada no silêncio é cúmplice da violência, né, para tentar fazer medidas propositivas internamente, autonomamente, para lidar com essa situação. Eu estou contando isso para mostrar o quanto a violência faz parte da nossa vida, né, o quanto ela é presente nas diversas camadas sociais de formas um pouco diferentes, e o quanto é difícil a gente trabalhar com os casos e saber que amanhã vai ter outro caso, porque todo o ano vinha um caso de estupro na minha sala. E eu não tinha o que fazer. Ou tinha muito pouco o que fazer. É muito ruim dizer isso, né, quando você está numa posição de poder, mas é real. Porque apesar da gente estar numa posição de poder, ser professora na universidade, a rede que a gente criou, que reuniu mais de 90 professoras, mostrou para mim, há um mês atrás, que as professoras dentro da USP sentem-se discriminadas em relação aos professores, porque a nossa voz não tem a mesma força. E a gente precisou se juntar num grupo grande de professoras para ser ouvida. Nós criamos 3 grupos de trabalho, um de educação, um de acolhimento aos casos e um de estudo do regimento e punição. Visibilidade, acolhimento e punição são importantíssimos, importantíssimos. Mas se a gente não mudar a cultura e não trabalhar com educação, a gente nunca vai dar conta desse problema. Leis e políticas são super importantes, e eu trabalho, toda semana eu atendo casos individualmente, e vou continuar atendendo, porque eles precisam, e é urgente que a gente atenda.
mas é muito necessário que a gente compreenda os mecanismos mais profundos que reproduzem essa violência. Eu queria chamar a atenção bem rapidinho para duas questões. A primeira, a questão da desigualdade de gênero, da sua relação complexa com a violência de gênero. Como a Lore mostrou para de manhã, vários estudos mostram que não é uma relação tão direta entre a desigualdade de gênero e a violência de gênero. Como disse uma vez um homem autor de violência num dos grupos, se o machismo funcionasse, ele seria ótimo. Quando ele funciona, ele é bom. Então, quando há uma desigualdade de gênero e não há resistência, pode haver até menos violência. Quando a gente começa a transformar a desigualdade e caminhar em direção a uma maior equidade entre homens e mulheres, a gente pode eventualmente ampliar, aumentar a violência como reação, que é o que em alguns espaços da sociedade eu imagino que esteja acontecendo. Por isso é tão importante a gente trabalhar a mudança cultural. Para a gente poder acompanhar isso, eu sou uma sanitarista, eu trabalho com prevenção. A gente precisa ter séries históricas onde a gente possa saber fazer uma medida hoje, outra daqui 5 anos, outra daqui 10 anos, outra daqui 15 anos, para saber o que está acontecendo com a situação, porque os dados que a gente tem no Brasil ainda são muito irregulares, baseados na denúncia, então a gente tem pouca condição de acompanhar longitudinalmente. Eu fiquei pensando qual terá sido o impacto das mudanças legislativas na situação da mulher e da família no Brasil, em relação à violência. A gente não sabe. E a Lore mostrou de manhã que isso é uma coisa importante quando você faz estudo ecológico. A última coisa que eu queria chamar a atenção e lançar para o debate, porque aqui nós estamos todo mundo aprendendo, né? Nós estamos abrindo um campo novo, muito importante e complexo, é a conexão da violência de gênero com as outras formas de violência. Porque também acho que a mesa vai trabalhar essa questão. E eu queria lembrar de particularidades da cultura brasileira, apesar de ser uma médica, humildemente eu me atrevo a dizer que nós vivemos num país colonizado, que foi colônia por muito tempo, que teve escravidão por muito tempo, e que por muito tempo da sua república foi uma ditadura. Então, o quanto a ditadura, a colonização e a escravidão ainda fazem parte e estão entranhados na nossa cultura e precisam de alguma forma ser enfrentados, e o quanto as diversas formas de violência atuam em rede. Hoje de manhã, o Suplicy, não sei como se fala na frente do nome dele, falou sobre uma violência policial misturada com violência de gênero. Quando os meninos negros morrem nas periferias, eu trabalho no centro de saúde, as meninas sofrem, as esposas, as mães, e elas também, de alguma forma, estão envolvidas. O quanto a violência policial está articulada com a violência de gênero, o quanto a violência urbana está articulada à homofobia, à violência racial. Porque, na verdade, a questão do respeito à diversidade, da dignidade de todas as pessoas, é o que nos une aqui. Então, eu queria chamar para a nossa necessidade de ver essa articulação das diversas formas de violência para a gente ser mais efetivo no combate, no enfrentamento, e na eliminação de todas as formas de violência e desrespeito. Só para dar uma aquecida, e aí, então, eu que vou passar a palavra. Nós vamos ter 3 falas de 10 minutos e depois as palestrantes vão conversar entre elas. Eu vou passar a palavra para a Luísa Barros, que vai ser apresentada pelo cerimonial, não? Aqui ela. Eu sei, mas eu achei que ia te apresentar, mas tudo bem, então... Tudo bem. Boa tarde a todas, a todos. Prazer enorme estar aqui. Quero agradecer à organização pelo convite e dizer que a encomenda que me foi feita é no sentido de apenas utilizar esses 10 minutos para lançar algumas provocações. O que é uma encomenda que me deixa bastante confortável, porque eu não preciso me responsabilizar por nada.
Eu não preciso me responsabilizar muito por nada do que eu vou dizer, não é? Fica a cargo, digamos assim, de quem nos acompanha aqui nesse debate, buscar desenvolver, se for o caso, essas questões. Também quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Algumas delas já me mandaram mensagens dizendo que estão nos assistindo aí desde de manhã. Então, são bem-vindas também nesse debate. A primeira coisa, na verdade, que eu queria dizer é que, depois de ter aceito o convite, eu descobri que não me sentia muito confortável com o conceito cultura da violência. Fui tentar entender um pouco mais o que isso significava e fiquei um pouco com a impressão de que, se eu admito a priori a cultura da violência como um dado, talvez eu esteja deixando pouco espaço para a criação de uma contracultura, digamos assim, da violência. Como se a situação estivesse dada, ou seja, a cultura de uma sociedade, ela fosse completamente montada em cima de princípios, de valores, digamos assim, que fomentam, que produzem, que aprofundam a violência em todas as relações raciais, sociais. Eu, sinceramente, não sei se isso é possível, considerando que violência, na verdade, é uma situação que é dada histórica e culturalmente. E, na verdade, talvez o que aconteça é que as culturas nas sociedades que criam os padrões para definir o que é violência. Qual é o grau de violência aceitável, com que tipo de situações nós podemos conviver e que outras situações tidas como violentas serão passíveis de punição, ok? Ou serão criminalizadas ou passíveis de punição. Então, nesse sentido, sem querer criar aqui uma falsa questão, não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência, tá certo? E ela vai aceitar isso em maior ou menor grau, a depender, obviamente, do ponto em que nós estejamos, enquanto sociedade humana, no ponto em que nós estejamos de compreensão do que seja a prática violenta ou não. Então, pensando nisso, primeira questão a levantar. A segunda tem a ver com o fato de que, mesmo que eu ache que eu questione um pouco esse conceito de uma cultura da violência, eu entendo, por outro lado, que no caso brasileiro, e eu peço licença aqui às nossas convidadas internacionais para me referir mais especificamente à situação do Brasil, no caso brasileiro, nós temos uma sociedade onde a violência é fundante, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Só fazendo um pequeno parêntese, desde que eu aceitei vir para cá, e trabalhando essas coisas na minha cabeça, veio insistentemente à minha memória Desmundo, que é o livro de Ana Maria Miranda, que depois se transformou num filme que trata exatamente, que busca exatamente pensar o modo como o racismo e o sexismo influenciaram as relações que determinaram a criação, ou determinaram a sociedade brasileira na sua
no seu momento fundador, vamos dizer assim. Então, isso está lá colocado no nosso DNA. A mesma força violadora dos homens em relação à natureza, naquele momento onde se extraía de qualquer forma recursos naturais para serem levados para a Europa, essa mesma força violadora estuprava mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas, a mesma força violadora que torturava, muitas vezes até a morte, africanos escravizados. Isso está lá, completamente. E é por isso que eu também acho que hoje, mesmo levando em conta tudo o que já mudou sobre aquilo que nós, enquanto sociedade, conceituamos como violência, não há hoje como discutir violência sem discutir racismo e sexismo. Se nós não retornarmos, porque é um retorno, a essa discussão das bases ideológicas do que nos trouxe, digamos, até esse momento agora, nós vamos simplesmente reproduzir um certo senso comum extremamente perigoso e despolitizado que vigora na sociedade brasileira hoje, no qual as pessoas repetem e repetem que nós estamos vivendo numa sociedade que é violenta e para combater essa violência nós precisamos de mais polícia, para combater nós precisamos diminuir a maioridade penal, para combater nós precisamos fazer com que as mulheres se comportem para que não sejam estupradas, mortas, etc, etc. É um pouco nessa direção que o senso comum no Brasil hoje tem caminhado. E isso, sem dúvida alguma, do nosso ponto de vista, se constitui num retrocesso. Se constitui num retrocesso. Porque nós vamos passar, por conta de uma mudança de valores, a legitimar como válidas práticas que nós consideramos violentas até pouco tempo atrás, por conta dos ganhos de aprendizado político que nós fomos capazes de fazer no interior da sociedade brasileira. E para que a gente discuta racismo e sexismo, nós vamos ter que recolocar dentro dessa discussão, mesmo quando se trata de violência contra as mulheres, nós vamos ter que inserir nessa equação os homens. Talvez não da forma como foi levantado aqui em outros momentos hoje, mas no sentido de discutir os sentidos do que seja a masculinidade e de como a violência é importante para a constituição da masculinidade na sociedade brasileira. E quando eu falo masculinidade, eu não estou colocando, embora eu saiba que os homens são os principais agentes, em algum sentido, os principais beneficiários dessas construções, eu quero dizer que, na verdade, masculino e feminino são categorias pelas quais nós, mulheres, também transitamos. Nós, mulheres, também transitamos. Ao longo de um dia, ao longo de uma vida, nem se fala, a gente vai para todos esses determinados lugares para se viabilizar, né, como pessoa no mundo. Assim fazem os homens também. Agora, no que tempo esgotado, e é o último ponto que eu estou levantando, no que essa questão do racismo e o sexismo interessa para a questão do masculino? É que, do mesmo modo
que o racismo dá ao homem branco a ideia de uma suposta superioridade, que na intersecção com o masculino vai fazer com que esse masculino seja vivido na plenitude do poder que ele acha que tem. Então, uma coisa, na verdade, reforça a outra. Uma coisa reforça a outra. Do mesmo modo que a atribuição de uma masculinidade de segunda categoria para um homem negro, na intersecção com o racismo, também gera determinados efeitos. Efeitos que não podem ser separados, por exemplo, disso que nós vemos hoje, das altas taxas de homicídio entre jovens negros no Brasil. Isso é uma dimensão da vivência de uma masculinidade de segunda categoria, onde o patriarcado supostamente dá aos homens, mas não a todos os homens, apenas a alguns, principalmente os homens brancos, a primazia sobre o poder a ser exercido sobre a sociedade como um todo e o poder a ser exercido mais especificamente sobre as mulheres. Com isso, eu estou querendo dizer, minha gente, que é preciso que nós reconheçamos que a condição racial, seja ela vivida por um homem branco, por um homem negro, por uma mulher branca, por uma mulher negra, nem sempre ela aparece na sua integridade à primeira vista. Muitas vezes, a condição racial é vivida por meio da condição de gênero. E é isso que acontece com a superioridade que se atribuíram ou foi atribuída ao homem branco na sociedade brasileira e que hoje, sem dúvida alguma, traz em si essa, eu não quero dizer possibilidade, mas exerce um poder que está intimamente ligado à capacidade de poder exercer a violência nos seus mais diversos tipos, não apenas a violência física. Então, era isso que eu queria colocar como provocação inicial. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer muito a Luísa e a plateia, que está animada, e quero passar a palavra para a Flávia Piovesan. Uma boa tarde. Alô, alô? Uma boa tarde a todas e a todos. Eu queria dizer da minha gratidão, da minha alegria, do meu entusiasmo a me somar a este movimento aí deflagrado pelo Instituto Patrícia Galvão, pelo Instituto Vladimir Herzog, de pensar estratégias e perspectivas e propostas para uma cultura de não violência contra as mulheres. Eu creio que todas e todos que estamos aqui reputamos esse um dia, um marco histórico, simbólico, de um novo momento, um locus privilegiado para enfrentar o construído da violência contra a mulher e para que, de forma urgente, possamos avançar na desconstrução deste construído. Que possamos aqui transitar da cultura da violência contra as mulheres para a cultura do respeito para com as mulheres. Que nós possamos transitar da cultura da violação aos direitos humanos das mulheres para a cultura da afirmação, promoção e proteção aos nossos direitos. Então, eu quero dizer da importância desse momento, da importância do foco. Creio, é o primeiro encontro em que nós investimos aí a atenção no tema da cultura da violência e da contracultura da não violência.
Então, muito obrigada e parabéns por esse extraordinário espaço que permite esse aprendizado tão emancipatório. E os meus 8 minutos serão usados para 2 reflexões centrais. Eu venho da área do direito, dos direitos humanos. Então, a primeira questão que eu gostaria de pautar é que há o direito a uma vida livre de violência. E qual é o alcance deste direito? Porque, vejam, o que nós podemos perceber com dados estatísticas, eu trago aqui ao menos 3 dados alarmantes. Segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram vítimas da violência física e ou sexual em algum momento da sua vida. Para a ONU também, a violência doméstica, esse é o segundo dado, é a principal causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 anos no mundo, manifestando-se não apenas nas classes socialmente mais desfavorecidas e em países em desenvolvimento, mas em diferentes classes, culturas. É um fenômeno, lembrava, querida Eliette Saffioti, absolutamente democrático. Alcança mulheres de todas as raças, etnias, seja qual for a condição social, econômica, nacionalidade. E eu lembro o caso do Brasil, a cada 100 mulheres assassinadas, 70 o são no âmbito doméstico. Então, a minha primeira provocação é que realmente há a violência contra a mulher como uma violência generalizada, como uma violência sistemática, como uma violência epidêmica, como uma violência endêmica, e como uma violência difusa e democrática. Então, vejam, como lidar com esta violência que acaba por impactar o exercício pleno dos nossos direitos. Ou seja, esta violência acaba por violar os direitos de mais da metade da população mundial e das mães da outra metade. Então, como enfrentar este padrão? E aqui eu chamo a atenção a 3 documentos internacionais extremamente relevantes e emancipatórios para transformar esse estado de coisas. Lembro aqui a Declaração da ONU sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, de 93. Lembro a Convenção de Belém do Pará para a erradicação e prevenção à violência contra a mulher. E lembro a Convenção da ONU sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. Esses 3 documentos internacionais convergem em reconhecer o componente cultural da violência contra a mulher. Ou seja, a violência contra a mulher é reflexo de uma relação assimétrica de poder entre homens e mulheres. Aí está a raiz do problema, aí está o reconhecimento. E esses documentos afirmam o nosso direito a uma vida livre de violência, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. E a violência contra a mulher é baseada no gênero, causando morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada. E é baseada no gênero por quê? Ocorre essa violência porque o ato é dirigido às mulheres, porque são mulheres e porque afetam as mulheres de maneira desproporcional. E desse direito nós extraímos deveres por parte dos Estados para que, por meio de marcos legislativos, medidas de prevenção, de combate à violência, assegurem plenamente o direito a uma vida livre de violência. E aqui eu termino lançando a segunda pergunta. Quais, então, as perspectivas, as propostas para uma cultura de não violência contra as mulheres? E eu, de forma meteórica, suponho que eu tenha 6 minutos, vou aqui, 4 minutos, vou lançar aqui 7 desafios. O primeiro deles é transformar a cultura do patriarcado e outras relações de dominação e subordinação, por meio, sobretudo, de campanhas permanentes de sensibilização que eliminem atitudes discriminatórias e estereótipos, ao dever de atuar na modificação dos padrões socioculturais discriminatórios. Portanto, temos que enfrentar aí esse primeiro desafio de transformação da cultura do patriarcado. Segundo desafio, adotar medidas de prevenção.
é fundamental capacitar agentes públicos, em especial os que atuam na esfera da segurança pública, da justiça, para que compreendam os direitos humanos das mulheres à luz da igualdade de gênero, numa perspectiva integral, demarcada pelo dever do Estado de respeitar, proteger e implementar os direitos humanos das mulheres. Também uma terceira medida, não basta a prevenção, é fundamental o dever do Estado de agir com a devida diligência, com eficácia, em casos de violação aos direitos humanos das mulheres, com a punição dos perpetradores da violência e com medidas de reparação voltadas às vítimas de violência, com a criação de serviços especializados e modelos de atenção integral. Também fundamental aqui é fomentar bancos de dados, estatísticas, mapeando o diagnóstico da violência contra a mulher. Qual é o perfil do violador, o perfil da vítima, as causas, as consequências. E hoje nós tivemos uma excelente aula a respeito disso, com muita solidez, com muita metodologia, aclarando as penumbras do complexo fenômeno da violência contra as mulheres. Veja, uma sexta medida, eu acabo de retornar de uma reunião da Comissão Interamericana de Mulheres em Washington, na OEA, participei na sexta-feira passada, a respeito de indicadores para mensurar, para medir o progresso na implementação do direito a uma vida livre de violência. É uma experiência que eu diria inovadora, que trabalha com 5 categorias: legislação, planos nacionais, acesso à justiça, informação e estatísticas e diversidades. Ou seja, como mensurar, como medir a implementação dos nossos direitos. E, finalmente, o sétimo desafio, e aqui eu me somo a esta necessidade de nós reunirmos as perspectivas, aliarmos a perspectiva de gênero, a perspectiva da orientação sexual, da etnia, da diversidade étnica racial, para que seja conferido especial destaque às diversidades, à luz das formas múltiplas de discriminação que são aí fruto da violência, do racismo, do sexismo, da homofobia e outras intolerâncias que têm a mesma raiz. O sexismo, a homofobia, a xenofobia têm o mesmo componente cultural pautado em relações assimétricas de poder, relações de subordinação. Então, eu termino aqui lembrando o quão importante é avançarmos em estratégias, em medidas para a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher em todas as suas manifestações, como imperativo de justiça, como imperativo de respeito aos direitos das mulheres que sofrem com esta gravíssima violação que tanto ameaça o seu destino e rouba a vida de tantas e tantas mulheres que têm vidas desperdiçadas em razão da violência que sofrem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Flávia, que cumpriu o tempo, assim, precisão. E agora eu quero convidar a Rita Segato para fazer as suas provocações. Ok. Não tenho tempo para cumprimentar. Mas eu estou feliz de estar aqui, claro. Me sinto muito honrada, né? Porque muitas vezes eu sinto que tenho mais oportunidades de falar fora do Brasil que no Brasil, que é minha segunda pátria. Então, eu acho assim, que para ter eficácia, né, no combate à violência contra as mulheres, contra nós, frente a um cenário em que estamos vendo que a gente está sendo derrotado. Essa é a minha avaliação. O principal é compreender. Não podemos desenhar boas estratégias se não entendemos a complexidade da questão. Então, eu listei aqui seis campos em que eu acredito que devemos entender mais e melhor.
O primeiro, então vou listar e deixar aberto para a discussão, né? O primeiro campo é o campo da diversidade das mulheres, né? Vocês sabem que tem, nesse momento, três posições do feminismo, né? Um que diz que os problemas das mulheres são os mesmos ou muito próximos globalmente, né? Numa perspectiva global, que poderíamos chamar que esse feminismo de um feminismo eurocêntrico, ou seja, que diz que uma mulher de Paris, de Nova York, enfim, do outro lado, né, do outro hemisfério, pode vir e desenhar políticas para nós que estamos aqui nessas costas que foram paisagem da colonização e da escravidão. Então, entender a diversidade das mulheres é complexo para nós, porque nós temos o vício da superioridade moral. A gente pensa que pode, desde uma plataforma branca, europeia, dos países centrais, né, ditar lição de moral para os outros mundos, né? Eu tenho, enfim, trabalhei muitos anos com mulheres negras, também com mulheres indígenas, mais de uma década. E aprendi a entender que as estratégias delas não podem ser as mesmas que uma estratégia de uma mulher europeia, né? No sentido de que tem um conflito de lealdades. O primeiro é a lealdade com o povo, né? E dentro dessa lealdade com seus povos, né, suas comunidades negras ou indígenas, ali dentro vem a lealdade como mulheres com as lutas das mulheres. Enquanto o Estado não compreenda, né, essa diferença das estratégias possíveis para mulheres negras e mulheres indígenas, que estão em uma posição diferenciada com relação aos branqueados, né? Todos nós seríamos os que alguns autores hoje chamam de blancoides, ou brancoides seria em português, né? Do nosso mundo, né? Mas que não podemos desenhar essas estratégias. Por exemplo, o ano passado, em 2014, eu passei vários meses do ano construindo uma perícia, né, para o próximo Tribunal de Lesa Humanidade na Guatemala. E foi para mim muito surpreendente, muito espantoso, inclusive, quando escutei os depoimentos, né, das mulheres que eu tinha que escutar para poder escrever a perícia, falar com a mesma dor, com intensa dor, a escravidão sexual a que elas foram sujeitas, né, que se chama quartel de repouso, quartel de descanso, né, do exército guatemalteco, na região delas, falavam com a mesma dor dessa sujeição sexual como da sujeição doméstica. Eu fiquei muito impressionada que quando falavam de ter que entregar um pão, uma tortilha, né, de milho, tirar da sua milpa, do seu milharal, o milho para alimentar um soldado que, a cargo da repressão e do assassinato dos seus próprios maridos, era tão doloroso ter que alimentar essa figura como ter que se curvar sexualmente a essa figura. Para mim isso foi estranhíssimo, porque para nós a violência sexual, digamos, tem um signo a mais, né? Mas para elas o alimentar e o entregar o corpo era falado exatamente com a mesma dor. Então, essa é uma diferença muito grande. A gente tem que prestar atenção a essas diferenças. Diversidade das mulheres. A segunda, o mandato de masculinidade, que foi falado aqui. E entender esse mandato de masculinidade numa perspectiva histórica, né? E vou sintetizar a minha ideia sobre isso aqui, dizendo que naqueles povos que sentiram a colonização na sua pele, o homem se transformou no colonizador dentro de casa. O homem da família negra e o homem da família indígena, nesse caso eu conheço um pouquinho mais da parte indígena, esse homem indígena, ele fez o papel por sua fragilidade e vulnerabilidade às masculinidades brancas. Ou seja, porque ele é frágil e vulnerável à sedução da masculinidade do opressor. Então, ele vai reproduzir dentro da casa dele
a esse mandato de masculinidade que lhe chegou de fora, mas que o capturou. Então, ele se torna imensamente violento. Eu observei 10 anos trabalhando com a FUNAI, com políticas públicas, escuta de mulheres, divulgação da Lei Maria da Penha, junto com esse serviço do Estado. E essa entrada do Estado nas comunidades indígenas, eu vi como a violência dentro dos lares aumentou, o que é um grande paradoxo, né? Algo que nós temos que entender, porque às vezes a modernidade entrega com uma mão o que ela já tirou com a outra. Às vezes o mundo do Estado, que é um mundo permanentemente colonial e colonizador, né, dá o remédio para o veneno que já inoculou. Então, se a gente não compreende a complexidade desse quadro, dessa cena, a gente não vai poder produzir estratégias adequadas para essa cena. O terceiro elemento que temos que entender é a diversidade dos crimes. E nós temos a tendência, especialmente no Brasil, a empurrar tudo o que acontece com a mulher para o plano do íntimo, para o plano da intimidade, para o espaço do lar, da família nuclearizada, né? Esse resíduo do político que é a vida familiar. Então, temos que fazer um esforço muito grande, especialmente no Brasil, porque nos países da América Central, Honduras, El Salvador, México, Guatemala, já está bastante desenhada a diferença entre os crimes que acontecem com as mulheres na fase atual de mafialização, né, de maras, gangues, avanço das economias criminosas, né, capturando amplas parcelas da sociedade, capturando inclusive a política, né? E as mortes de mulheres e os tipos de crueldade contra o corpo das mulheres que acontecem nisso que estamos chamando de as novas formas da guerra, né? E a violência íntima, doméstica, vincular. Então, a gente tem que aprender a pensar com especificidade, né, essas duas cenas da diversidade dos crimes. Em quarto lugar, entender o Estado. E aí eu vou me sumar ao que a Luísa falou, que esse Estado é um Estado que tem no seu DNA o sangue da conquista e o sangue da colonização do território. Então, esse Estado, digamos, ele é no seu DNA misógino e racista, embora às vezes suas posições institucionais sejam ocupadas por mulheres. Mas a instituição mesma, não poderíamos agora explicar porquê, ela atravessa o DNA da conquista e da colonização e das formas específicas que se produziram de ataque às mulheres, de toma dos seus corpos, de massacre dos seus corpos, não brancos e femininos ou feminizados. Então, o Estado não é inocente, porque é um Estado contraventor, né? E o que temos feito no movimento feminista é colocar todas as nossas fichas de batalha dentro do Estado. E é por isso que nós estamos perdendo terreno, perdendo espaço. Porque não podemos, o que aconteceu... Então, o nosso caminho tem que ser um caminho anfíbio. Nós temos que fazer lutas dentro do Estado, mas também estratégias como existiram, como foram praticadas no início do feminismo, nos anos 70, quando eu me tornei feminista. Nós tínhamos um feminismo de rua, um feminismo de autogestão, um feminismo vincular, de amigas, não? De irmãs, às vezes com posições diferentes. E hoje temos um feminismo de profissões, um feminismo de carreiras. Então, todas nós vivemos, né, do nosso pensamento, das nossas carreiras em ONGs, na universidade, nos espaços das instituições públicas, mas nós necessitamos voltar também, dar importância também à vida inteligente que acontece por fora do Estado. Então, entender a época, eu acho que nós estamos na fase apocalíptica do capital. A época atual coloca as pessoas, homens e mulheres, pois todos sofrem, né? O homem violador, o homem violento, ele também sofre, de uma forma diferente
de sofrimento, mas ele também sofre. E a erupção, a efervescência, como diríamos, o auge de letalidade, né, das mulheres, os números não somente do aumento da vitimização letal das mulheres, mas também o aumento da crueldade sobre seus corpos, não pode ser separado das pressões, né, da intempérie da vida, né, do risco permanente de cair na vida precária e não ter como sobreviver. Então, toda essa pressão que é econômica, que é desta fase final do capital, fase apocalíptica do capital, dessa nova fase de conquista, né, de desplazamento das pessoas dos seus territórios, dos seus espaços vitais, né, a toma desses espaços, o levantamento, né, a suspensão dos direitos dos trabalhadores, o declínio do salário, inclusive com um aumento do trabalho servil e escravo, né, porque nós hoje no planeta temos o mesmo número de escravos, em números absolutos, naturalmente, não em proporção, mas temos o mesmo número de escravos que existiam na época da lei escravocrata. Isso é assustador, quer dizer que há uma suspensão de todas as formas de proteção da vida. Ali dentro as pessoas se tornam mais violentas, os homens restauram sua masculinidade perdida frente àqueles com quem eles podem restaurar essa masculinidade, que são seus filhos, suas mulheres, seu meio familiar. E, por último, né, entender a diferença que também se mencionou aqui entre a violência de gênero no campo íntimo e no campo público e como elas se interagem. Só vou relatar muito brevemente uma historinha. No processo da Guatemala, eu tive uns enfrentamentos com a cooperação espanhola, né, as assessoras da Espanha, porque o modelo delas era dizer, por razões compreensíveis, que a família indígena, que a família das comunidades, ela é violenta porque ela é hierárquica, e que essa violência da família passa para a guerra. E o que a gente está vendo é exatamente o contrário. É do clima bélico, tanto nas guerras repressivas como nas guerras mafiosas, que estão se expandindo no nosso continente, desse ambiente bélico da rua passa para os lares. Então é muito fácil colocar o dedo nas famílias negras, nas famílias indígenas como bárbaras, selvagens, hierárquicas, ruins para as mulheres. Não é meu pensamento. As pressões da vida do trabalho, as pressões da suspensão dos direitos e as pressões das guerras mafiosas que se expandem de México para baixo e estão chegando até nós. Os números de morte no Brasil são altíssimos. E esses números de morte não podem ser causados por violência, por assassinatos avulsos, de pessoas nervosas, vingativas. São crimes, são números de morte que têm a ver com a empresa mafiosa. Então, esse clima bélico entra nos lares e produz que as pessoas no espaço doméstico os homens se tornem mais violentos com suas mulheres. Então, deixo esses 6 temas. Contribuição das nossas painelistas e convidamos para retornar ao palco, para poder receber as perguntas do público, a professora Lori Reis. Bom, as perguntas, né, já foram encaminhadas por escrito. Devido ao tempo, nem todas as perguntas poderão ser feitas, mas nós informamos que todas serão encaminhadas para a moderadora, né, para fins de conhecimento e encaminhamentos. E para ler algumas perguntas, nós convidamos a Marília Caiano.
Olá a todos e todas. A gente queria agradecer por todas as perguntas que chegaram. Devido às restrições de tempo, nós estamos tentando fazer um agrupamento temático e vamos passar algumas perguntas que tentam pegar pontos de várias que chegaram, as outras que nós não conseguimos contemplar, por favor, compreendam, nós passaremos para a moderadora e pediremos que ela de repente pode estar ajudando a gente a encaminhar essas questões, né? Coisas que nos chegaram aqui até agora, principalmente falaram, questão, quando a Lore colocou na apresentação dela, que uma das características para se fortalecer a situação das mulheres e diminuir essa violência é o tal do igualitarismo econômico, né? Chegou muitas questões com relação a isso, e principalmente abordando questões trabalhistas. Quer dizer, principalmente considerando a população negra e a população negra terceirizada também, aí vai para Luísa Bairros, como fazer a aglutinação de todos esses elementos, quer dizer, independência econômica, questionando o modelo econômico que está aí, ao mesmo tempo que trabalhando as questões trabalhistas e de gênero vinculadas às questões de raça. Então, seria uma primeira provocação agrupada aqui que a gente colocaria para a mesa. Pode comentar, por favor. Já pode colocar, então? Tá bom. A outra questão, com relação ao que foi dito, sobre a questão do alcoolismo e das drogas na questão da violência, né? Quer dizer, houve algumas questões aqui que foram levantadas para que se fosse explicado melhor, para como combater a visão de que o homem é vítima do álcool e das drogas nesse cenário em que ele perpetra uma violência com a sua parceira, né, ou com os seus filhos, e na questão da violência doméstica. E um outro fator também que foi importante, que seria interessante colocar, e que esbarra nesse fator também do álcool, das drogas, com relação à educação. Quer dizer, quando a gente fala de educação voltada para gênero, né, como a gente aborda essa questão de gênero dentro da educação e considerando que, por exemplo, no caso do Brasil, alguns fatores atrapalham, como congressos mais conservadores que podem vetar essas ou essas iniciativas. Então, é uma provocação também que foi feita aqui pelo público, né? Então, por favor. Quem gostaria de começar? Eu queria falar esse negócio do álcool e das drogas, né? Porque é uma questão, eu sei que é uma questão delicada e eu quero falar isso. Eu quero falar isso especialmente. Hã? Não, porque é uma questão controversa e eu trabalhei com pesquisa de violência contra a mulher 20 anos e eu agora estou numa pesquisa com homens dependentes de álcool e drogas, usuários de CAPS-AD, que são os serviços da saúde que trabalham dependência de álcool e drogas, para fazer a prevalência de perpetração de violência contra as suas parceiras. Então, eu estou fazendo um inquérito nos CAPS-AD, fizemos entrevistas qualitativas com os profissionais e também entrevistas qualitativas com os homens. Eu acho uma barreira para a gente, no feminismo, de trabalhar o papel do álcool e das drogas nos casos de violência, mas todo mundo que trabalha com vítimas de violência sabe que uma parte, mais ou menos metade, dos casos de violência doméstica tem álcool e droga envolvido. E uma parte tem um parceiro dependente envolvido e, às vezes, a própria mulher também com dependência. Como a gente interpreta isso é uma questão, né? Todos os profissionais e também os próprios usuários e a literatura diz que o álcool e a droga não causa violência, ou a maioria da literatura, a maior parte da literatura, mas agrava, faz com que seja mais grave, mais frequente. E as mulheres também dizem isso, e os profissionais que trabalham com as mulheres também sabem disso. Que medidas a gente vai tomar é outras, mas a minha surpresa ao trabalhar com os homens dependentes foi a extrema
extrema vulnerabilidade dos homens que vão para CAPS AD na cidade de São Paulo. Se vocês forem para o CAPS AD Sé, né, e ver o tipo de população, é uma população extremamente excluída. É uma população negra, gay, travesti. São homens que tiveram... É uma masculinidade praticamente impossível. Né? E eles são envolvidos com todos os tipos de violência e sofrem muita violência e perpetram muita violência. Chama a minha atenção abuso sexual na infância, violência, como nas pesquisas mostram, violência, castigo físico pesado quando era criança, testemunhar a violência entre o pai e a mãe. Eu acho importante a gente lembrar isso aqui, para lembrar a cultura da violência e a dificuldade que a gente tem quando a gente fica, vamos dizer assim, aderido a um padrão muito simplista e maniqueísta de mulheres boas, né, e homens misóginos, malvados, ruins. Eu acho que essa dicotomia, que às vezes nos serve instrumentalmente para uma ou outra ação, ela nos solapa o chão, né, de lutar contra a violência. Eu não estou querendo dizer, não estou querendo nem justificar, nem desresponsabilizar, nem dizer que o álcool é culpado, que os homens são os coitadinhos. Mas escutando os homens, feministas de 4 costados, feministas lésbicas, minhas entrevistadoras, voltam com uma outra visão da situação que eu acho que tem a ver com a questão da compreensão que a Rita chamou a atenção. Quer dizer, compreender é também você se isentar, né, de julgamento e tentar entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo são homens excluídos nas periferias da cidade ou no centro da cidade, fazendo onde a droga, o álcool e a droga são, assim, o menor dos problemas. Né? É um sintoma de uma vida de exclusão. E essa vida de exclusão vai virar violência contra a mulher, cachorro e criança que aparecer no caminho dele. Quem for mais fraco. Então, a gente tem que ter uma certa compaixão e uma esperteza de entender a situação como um todo, né? E o papel da dependência nisso, porque esses homens de CAPS AD estão nos dizendo, ninguém nunca nos ouviu como vocês estão nos ouvindo, ninguém nunca perguntou sobre as nossas relações afetivas, ninguém nunca perguntou sobre a nossa infância. E homem tem afeto também. Então, quando a gente acha que homem não é afetivo e não se importa de falar de relação, a gente está reproduzindo a cultura de gênero. Né? Os padrões mais estereotipados. E isso você descobre na hora que você está falando com eles. As minhas entrevistadoras e os meus entrevistadores estão voltando modificados, e eu estou modificando. Porque eu estou escutando em primeira pessoa relatos de homens dependentes de álcool e drogas que cometeram violência sexual, física, psicológica e tudo que eles sofreram também. E a culpa que eles têm. E o sofrimento que eles têm. É claro que a estrutura é injusta. Né? Mas ela é injusta com esses homens. Especialmente, eu estou falando dos dependentes que estão em CAPS AD, SUS. Né? E a gente tem que reconhecer essa injustiça também, ainda que tenha que responsabilizá-los pelas violências que eles praticam. Então, sim, trabalhar com a questão da dependência tem relação, né, com a violência de gênero. E é uma questão para trabalhar, mas você tem que trabalhar tendo consciência das desigualdades de gênero, das desigualdades raciais e da questão de classe, que eu queria chamar... Assim, a minha provocação para a plateia é que a gente não fala mais de classe social, né? E eu queria chamar a atenção da miséria, da pobreza e da exploração econômica, que não só continua, como acirra, né? Nessa sociedade globalizada que a gente vive. E a gente um pouco esqueceu. Né? Então, eu acho que eu queria relembrar, se é para relembrar o sexismo, o racismo, vamos relembrar o classismo, né, e a desigualdade econômica entre países, dentro dos países, dentro das cidades, nos seus bairros, né, e nas suas convivências. Eu queria tecer duas reações aqui, 2 comentários com relação à questão do igualitarismo econômico, no sentido de afirmar o quanto o empoderamento das mulheres demanda autonomia física, ou seja, o controle sobre os nossos corpos, autonomia econômica,
a capacidade de gerar recursos próprios, e a autonomia política, que é o poder de democratizar as esferas políticas. Então, eu vejo que o nosso empoderamento está nesta tríplice autonomia física, econômica e política. E no caso, como foi dito pela Ana Flávia, se nós tomarmos a questão de gênero e raça no campo do igualitarismo econômico, nós vamos perceber que 70% dos pobres no mundo são mulheres. 70% dos analfabetos adultos no mundo são mulheres. Ou seja, a pobreza é feminizada e etnizada. A violência também é etnizada. Se nós tomarmos aqui como exemplo a pirâmide salarial brasileira, nós vamos ter na base as mulheres negras, seguidas das mulheres brancas, seguidas dos homens negros, mulheres brancas e homens brancos. Então, nós temos um racismo estruturante que se alia e deve se aliar sempre à perspectiva de gênero. E lembro mais, o quão importante para nós, mulheres, é repensarmos também não só a democratização do público, mas do privado. Também há indicadores do que há de se transformar nessa esfera. Ao menos os indicadores do Brasil apontavam que as mulheres que trabalham fora dedicam às atividades domésticas, em média, 4 horas do seu dia. Portanto, às 40 horas de jornada de trabalho, nós temos aí mais 28 horas, o que resultaria em 68. Já os homens que trabalham fora, segundo pesquisas do economista Pastore, dedicam 0,7 hora do seu dia à esfera doméstica. 0,7 vezes 7 dá 4,9, o que geraria uma jornada de trabalho de 45 horas. Então, se nós queremos o empoderamento na esfera pública, temos que transformar o público e o privado, temos que democratizar as duas esferas. E a minha última observação se refere ao nosso Congresso, foi uma das perguntas ao nosso parlamento, o mais conservador das últimas décadas, o parlamento BBB, não é? Bala, Bíblia e Business, agrobusiness. As nossas pautas estão reféns das bancadas religiosas hoje. Nós logramos vitórias extraordinárias no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando reconhece as uniões homoafetivas, em maio de 2011, numa atuação antimajoritária, porque esse tema estava absolutamente estagnado no nosso parlamento. Nós vencemos uma outra batalha fundamental sobre a antecipação terapêutica do parto no caso de anencefalia fetal. E essas vitórias hoje estão sendo ameaçadas no parlamento por meio do Estatuto da Família, por meio do Estatuto do Nascituro, que é uma reação conservadora das bancadas religiosas a essas vitórias democráticas. Então, fiquemos atentas e atentos a este panorama desafiador e que possamos lutar por direitos, por justiça, com as estratégias eficazes. Muito obrigada. Não vou falar, não. Ok. Eu não sei se... No, I think two of the questions related to something that I mentioned. Ana Flávia has spoken about the alcohol issue. For me, I bring this up as a feminist because I feel like we have not been listening to women about this issue. I don't think it's an issue of excusing behavior. I think it's an issue of recognizing the role that alcohol plays in triggering violent events and making them more severe. And if you talk to women, they frequently relate the violence to their husbands drinking or coming home drunk.
That's not to say that is the single thing that causes it. This is the trap that we have gotten ourselves into about trying to debate, is this the cause or is that the cause? Gender power and different kinds of power and equities are core, but these other things circle around it. And if we're about keeping women safer, I think we have to take this on board simply because it's instrumental. We know that we can show studies that if you reduce the if you control the availability of alcohol, make it harder to get, what hours, that type of thing. If you can work on drinking norms around men, around binge drinking, even if you can do things like there was a study where all they did was change the payment pattern of men around the mines in southern Africa, so that instead of everyone getting paid on the same day and going to the bars and getting rip-roaring drunk and going home and beating their wives, they actually made it so people got paid on different days. And that reduced domestic violence. So I feel like we need to somehow rethink not that we shouldn't be concerned that it will be used as an excuse, but we have to manage that in such a way that we can take advantage of the fact that alcohol is one of the easier things to intervene on in terms of helping try to keep women safe. It's not going to eliminate violence from their lives, but it actually may reduce the episodes and the severity. And for me, that's important. So that would be my answer on the alcohol. With respect to the labor, I'm not exact. I think what was raised is that the issue around frequently women who enter labor opportunities are actually quite exploited, and those situations are frequently not good for women. And I think what we need to do is we need to work on the rights and the labor issues and everything to try to improve the conditions of employment. I think what we do see, and is pretty clear from research, is that fundamentally in the end, when women have more options, economic options, when they're able to leave relationships that put them at risk, their risk of violence goes down. So somehow we have to figure out a way to get from where we are now, where entering the labor force may actually put women at risk in the short term, to getting enough women who are employed and financially independent that you see the flip. You see a kind of shift, and it goes from being potentially a risk factor for an individual to actually bringing down the rates of violence. And you see that in every country where we have data, that where women are more economically independent and have more rights, the overall levels of violence are lower. Bom, agora a gente tem o privilégio de debater entre nós, né? Eu queria começar só pontuando duas questões. Uma, eu queria repercutir isso que a Rita falou sobre o papel do Estado e sobre o quanto a gente tem remetido, né, as nossas demandas e reivindicações desde o início ao Estado, e o quanto, repetidamente, quando a gente consegue, enfim, formalizar serviços e políticas dentro do Estado, elas acabam por, de alguma forma, perder a virulência que elas tinham no início. A nossa pequena experiência agora com a violência sexual dentro da universidade repete um pouco isso, porque a gente teve que sair, fazer um movimento para conseguir, né, acionar as ações que a gente achava importantes, apesar de a gente estar dentro da instituição. Então, eu queria um pouco chamar, né, isso, sempre me chama atenção na questão dos direitos, a questão dos direitos individuais, serem direitos que um pouco tiram o Estado, né, da jogada, ou permitem o indivíduo, ou o cidadão ter propriedade privada e ter suas crenças religiosas. E quando a gente chega nos direitos econômicos e sociais, a gente remete ao Estado,
Então, queria um pouco provocar isso. E queria provocar a Lori com a violência contra a mulher e as questões de gênero na Europa e nos Estados Unidos, nos países ditos desenvolvidos, né? Como se tem trabalhado a prevenção na Europa e nos Estados Unidos, a questão da prevenção e da transformação da cultura e mesmo das taxas de violência lá também, para a gente poder um pouco, para o público também poder ver isso ao redor do mundo. Eu acho assim, também a dificuldade realmente é a luz, né? A gente está como que violentado por essa... Não dá... Não, eu sou fotofóbica, não posso olhar de frente, por exemplo, tenho que estar assim de canto. Não, então, nesses anos todos, né, que tenho trabalhado com as outras mulheres, né, de cujas civilizações eu não faço parte, mas é o que me tocou e que eu escolhi como vocação minha. O que cheguei a entender que um bom Estado, o que seria um bom Estado, né? Isso é uma grande. Por muitos anos trabalhei com estudantes da UNB na Papuda, na cadeia, na penitenciária da cidade, né? E finalmente concluí, nós deveríamos perguntar aos presos o que é uma boa pena, porque são os únicos que são capazes de dizer o que seria uma boa pena. Então, da mesma forma, né? O que seria um bom Estado, né? E aí eu vou ser imagino, não gosto de dizer utópica, mas vou usar a imaginação. Um bom Estado, ou seja, eu acho que a frente, eu tenho chamado num dos meus últimos textos, frente estatal, empresarial, midiática, cristã, tem trazido as políticas públicas às comunidades, tem intervenido as comunidades com um discurso benigno, moderno, de igualdade, mas junto com esse avanço, como mencionei antes, veio mais violência. Então, isso é importantíssimo compreender, porque ele atravessou, ele rasgou, ele desmantelou estruturas que sim eram hierárquicas internamente, sim tinham um sistema de autoridade própria, mas tinha uma blindagem para as mulheres, porque o espaço que as mulheres habitavam, estou falando em passado, porque esse espaço do mundo aldeia, ele está intervenido hoje, mas sim nós tínhamos um espaço público, não uma esfera pública, um espaço dos homens, espaço público, mas não esfera, no sentido que o homem aí não é um homem com maiúscula, é um homem a cargo da política, mas a cargo de um espaço particular, que é o espaço da política. E um espaço doméstico, habitado pelas famílias, mulheres, cheio de gente, onde não existe o íntimo, o privado, aquela forma nuclearizada da família, que é onde as mulheres morremos. Porque com a aparição da esfera pública e do doméstico como nuclear, como encapsulado entre quatro paredes, o nosso risco aumentou. Não importa o que digam as mulheres nas entrevistas, de que sim, meu marido pode me bater. Isso, não acredito muito em entrevistas, dirigido a Lori. Porque as entrevistas são, digamos, um meio muito inadequado para saber como vivem as pessoas, por uma razão muito simples. Que a entrevista se baseia na ideia de que as pessoas usam a língua para informar. E a maior parte dos povos do mundo não utiliza a língua prioritariamente para passar informação, mas utiliza a língua para se relacionar. Então as pessoas respondem, às vezes, qualquer coisa. Então, não é confiável a entrevista como método de pesquisa. Tem que ver como as pessoas vivem realmente. Então, naquele mundo comunitário hierárquico, né, e a gente poderia dizer, se no mundo da modernidade a gente fala diferentes, mas iguais, no mundo das comunidades, o que se fala seria desiguais, mas diferentes. Ou seja, cada um no seu lugar, cada um no seu espaço. Então, estou hipersintetizando porque disseram que a gente deveria
polemizar. Então, eu estou polemizando assim. Então, nesse mundo desigual, mas com diferença, o espaço das mulheres é político também. Tem menos prestígio, sim, em geral. Mas o espaço doméstico, habitado por muitas pessoas, não íntimo, não privado, é plenamente político, quer dizer, plenamente dotado de politicidade. E as mulheres se blindam aí. Então, na comunidade, as mulheres estão menos expostas à morte pelos seus digamos, pelos membros do seu mesmo povo e das suas mesmas... Estão menos expostas à morte e estão menos expostas à crueldade. As formas de crueldade que hoje vemos proliferar no nosso continente, América Latina, com as novas formas da guerra, com a tortura sexual, com o uso, com a intervenção sexual e a tortura sexual dos corpos, já não como antigamente nas guerras entre a história das guerras entre as guerras tribais até as guerras entre estados na Segunda Guerra Mundial. A mulher sofria, digamos, violação multitudinária. Mas era o dano colateral da guerra. Se tomava um território e se tomava o corpo das mulheres. Hoje, o dano ao corpo das mulheres é uma arma, é uma estratégia, é um objetivo estratégico da guerra. Isso é uma mudança na história das guerras muito importante para tomar em conta. Então, hoje se aterrorizam comunidades e se obriga elas a sair dos seus espaços de habitação mediante a crueldade, a crucifixão, desmembramento e outras formas terríveis de crueldade contra o corpo das mulheres como objetivo estratégico da guerra, que não é mais um dano colateral da guerra nos corpos das mulheres. Até estudiosas que falam numa continuidade das guerras, como, por exemplo, Elizabeth Odio, da Costa Rica, ela fala de que, como juíza da Corte Penal, do Tribunal Penal Internacional, ela observou um aumento dos relatos de crueldade ao longo do tempo em que ela atuou no tribunal. Então, esse aumento da crueldade, ele está associado à modernidade, não à vida comunitária. Então, o que seria um bom Estado, para concluir? Seria um Estado que cuidasse da devolução do tecido comunitário, da restauração desse tecido comunitário que conseguia proteger as mulheres muito melhor que nós, os brancos do Estado. Gente, apaga esse tempo esgotado aqui, porque Lori leva as coisas a sério, viu? Ela acha que acabou o tempo, que ela não pode mais falar. Apaga ali. That's my culture, yeah? So, you ask about the US and Europe, and I actually think that in my experience, the more interesting frontier around prevention is not in the US and Europe. It's in many of the countries who are working in Asia and Africa, because they're working off of community structures and they're figuring out, I mean, I think in some ways it's a different scenario because most of the countries we're working in now and collaborations with groups, there are no functioning states. You know, I mean, they're really fragile, they're war-torn, people don't trust the state, they don't look to the state, they're trying to reconstruct a state, but in the meantime, people are trying to build off of more indigenous and community structures, reclaim them, reform them, figure out how to create both sanctuary as well as sanctioning of the behavior, as well as, you know, ways to reduce and change cultural and sort of the hearts and minds, but very much at a community level. So
I actually think we're at a situation now where we in high-income countries have a lot to learn from the creative innovations that are going on in other parts of the world. Alô. Ok. Na verdade, eu não estou me sentindo tão provocada pelo que está sendo colocado aqui. Não, verdade, porque eu acho que a gente meio que se descolou daquilo que nós dissemos no início, digamos. Como veio agora essa questão do Estado, por exemplo, eu acho que a gente meio que se descolou. Porque eu estava querendo ficar um pouco com o sentido que Rita Segato deu para isso na primeira intervenção dela, que foi uma coisa que era uma provocação que nos dizia respeito mais diretamente. O fato de que, ultimamente, no Brasil, nós colocamos todas as nossas fichas no Estado e esquecemos de fazer o trabalho que temos que fazer enquanto sociedade, que é na sociedade que reside esse papel de manter as consciências críticas acesas em relação ao que acontece. Porque dentro do Estado a verdade é que não se vai fazer isto mesmo, ok? Porque ele não está aí para isso, ele não está aí para isso, ele não está aí para isso. E por uma outra questão, nós chegamos, as nossas questões, e eu digo isso em relação à população negra, eu digo isso em relação às mulheres, e não digo isso em relação aos pobres, Ana Flávia, porque eu não preciso dizer isso em relação aos pobres. A questão de classe nunca foi questionada como um produtor de hierarquia no Brasil. Por isso que você não precisa lembrar classe social. Isso não é questionado como produtor de hierarquia. O que é questionado é a capacidade de racismo e sexismo estruturarem a sociedade brasileira. Essa é que é a questão e por isso é que a gente dá ênfase para isso, tá certo? Não é porque desconsidera a existência da classe como estruturadora de hierarquia, mas isso é reconhecido. Programa para a pobreza no Brasil existiu desde sempre, desde sempre. Agora, uma secretaria de políticas para as mulheres é um fenômeno recente. Uma secretaria de promoção da igualdade racial é um fenômeno recente. O que a gente tem que ver é isso, até que ponto a criação dessas estruturas acabaram criando fragilidades na atuação do movimento social, que eu acho que era mais nessa direção que Rita Segato estava procurando caminhar. E eu, para dizer honestamente, eu acho que essa questão é uma falsa questão. Eu estive recentemente no debate que as pessoas apelidaram minha fala de engole o choro. Porque tem uma tendência, né, nossa no movimento social de ficar dizendo porque tudo piorou muito, porque tudo não sei o quê, todo aquele trabalho que a gente teve está indo por água abaixo. Tem que engolir esse choro, gente. Tem que engolir esse choro. Eu não acho que nós tenhamos perdido ou estejamos perdendo uma determinada batalha. Eu acho que nós estamos enxergando o adversário no seu verdadeiro tamanho pela primeira vez. E esse adversário só se mostra agora com esse tamanho todo porque percebeu a nossa força. Então, esse momento não é um momento em que nós estamos perdendo, é um momento que nós temos que nos reagrupar de alguma forma para uma luta maior do que aquela que nós fazíamos, completamente na margem. Completamente na margem. Quer dizer, nesse processo
de que, na medida em que algumas questões que a gente levantava enquanto movimento social, algumas questões foram absorvidas pelas instituições, a gente deixou de falar completamente da margem, ou melhor, a margem mudou de lugar. A margem mudou de lugar. Porque agora você está discutindo na margem, mas dentro da instituição, e isso é avanço. E isso é avanço. Agora, uma coisa que é certa, eu te digo que é pelo seguinte, ó. Eu fui numa comunidade quilombola, na região do Bico do Papagaio, lá em Goiás, tá certo? Lá em Goiás. Goiás não, Tocantins. Em Tocantins. É uma região remota, remotíssima, próxima ali de onde aconteceu a guerrilha do Araguaia, então é um lugar que fica um pouco com aquela sombra, né, de um passado recente, triste, não totalmente desvendado, etc. Aí eu cheguei nessa comunidade quilombola totalmente preparada para ouvir o que geralmente você ouve, que são muitas reivindicações relativas à regularização de terra, né? Isso aí é o que você tem que se preparar para ouvir. Foi onde nós caminhamos, embora tenhamos feito avanços, caminhamos menos nessa questão. E, para minha surpresa, uma mãe quilombola levanta para discutir comigo a questão da bolsa permanência dos alunos cotistas da Universidade de Tocantins. Quer dizer, eu não posso achar que não mudou nada, entendeu como é que é? Eu não posso achar que não mudou. Porque essa mulher tem uma percepção, digamos assim, do que ela tem, ela e a família e a comunidade toda tem para reivindicar do Estado, que definitivamente não é mais a mesma de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né? Então, eu acho que a gente fez, de algum modo, as instituições brasileiras se moverem na direção da resposta às demandas, os direitos, os interesses, não é? Do conjunto da população. Mas acho também que quanto mais a gente anda nessa direção, mais está colocado para nós, mulheres, e para nós, mulheres negras, mais especificamente, a necessidade da gente avançar mais na ocupação dos espaços de poder efetivos. Porque nesses espaços de poder efetivo é que as nossas questões realmente vão conseguir chegar lá pela nossa boca diretamente. Porque, repito, no avanço que nós fizemos, nós criamos uma margem lá dentro do institucional e a discussão ainda continua desigual. Dentro daquilo que Flávia levantou como importante, autonomia econômica, como é que é o empoderamento físico, econômico e político, eu acredito que aí sim nossas fichas, enquanto movimento social, deveriam e deverão ser jogadas nesse empoderamento político, porque ele é que vai dar consistência para essas outras possibilidades, inclusive para isso, Laura, que você definiu como sendo qual é o Estado que nós queremos. Esse Estado que nós queremos, sem nós lá dentro, nunca vai existir. Tá bom. Vai. Alô? Assim. Não, só brevemente para complementar o que a Luísa falou, que me toca, como você sabe, Luísa, muito de perto, por causa de que eu sou coautora da primeira proposta de cotas para estudantes negros e de ações afirmativas para estudantes indígenas no Brasil. Ela saiu de Brasília, né? Foi uma luta que nós fizemos. Então, acompanhei. Então, como foi a manobra do Estado? Quer dizer,
porque o Estado, a gente pode colocar aí o exemplo de como o Estado foi tramposo, ou seja, as instituições, falando de instituições estatais, ao aplicar a proposta de cotas. Porque a Universidade de Brasília, que foi a primeira federal, digamos, que começou com esse federal, mas a UERJ foi consequência da proposta que já corria nos médios, sim. A gente vai discutir sobre isso em outro momento. Enfim, não, mas é o seguinte, o Estado implementou, a instituição do Estado implementou, mas com 3 condições. Primeiro, estimulou as pessoas a fazer carreiras individuais. Segundo, promoveu uma amnésia e um desvinculamento dessas pessoas com relação ao povo, as famílias, o meio social do qual elas faziam parte. De forma em que essa amnésia provocou uma desvinculação, muitas vezes com seu mundo de origem, com suas tecnologias de sociabilidade, com suas corporalidades de origem. Entraram na universidade, mas entraram a título individual. E, em terceiro lugar, também o Estado promoveu uma amnésia com relação às lutas que conseguiram finalmente tornar real essa política pública, essa política institucional, de forma que muitas pessoas hoje passam pela universidade e pensam que um dia o presidente Lula, ou o reitor da universidade, ou alguém lá em cima, pegou uma caneta e assinou o documento que implementou a medida. Então, o Estado acatou, agora é lei, cotas, enfim, na diversidade de formatos dependentes de cada universidade, de cada região. Mas acatou a medida quando já não foi mais possível evitar, mas desvirtuou. Vai lá, Flávia. Oi? Faz isso. Não, eu sei. Não, claro. Desvirtuou sim. Não, vamos, por favor. Tá bom. Tudo bem. Talvez depois vocês conversam melhor. Flávia. Bom, eu também aqui me somo à sua voz. Eu entendo que o Estado não desvirtuou, entendo eu aqui polemizo, mas muito brevemente, que eu tenho 1 minuto. Então, entendo que é uma política fundamental para a promoção da igualdade, da diversidade. Entendo que nós estamos vivendo um experimentalismo também, com erros e com acertos, mas temos que ter a ousadia do risco, já que as políticas universalistas são absolutamente estáveis no que se refere à manutenção das desigualdades no campo étnico-racial. É a minha visão e as estatísticas e os indicadores apontam a isso. Acho fundamental densificar e aprofundar a experiência das ações afirmativas, cotas para afrodescendentes, povos indígenas, mulheres, com erros, com acertos, com ajustes, com acompanhamento detido. No meu último minuto, eu só gostaria aqui de me somar a esse debate, afirmando quanto o Estado, ao mesmo tempo, viola direitos, mas promove direitos. Então, há uma relação de complexidade. Uma relação em que também, como lembrou a Luísa, como lembrou a Rita, há esse fenômeno, eu vou me valer da sua expressão, Rita, do anfíbio, quanto temos que ter ações emancipatórias dentro, mas, claro, fora do Estado. E é claro que há impactos mútuos e recíprocos. O quanto fora acaba transformando dentro, o quanto dentro acaba transformando fora. E aqui, eu penso que nós, mulheres, muitos convergem nesta direção, o quanto nós revolucionamos esse século. O quanto a história das mulheres, dos nossos direitos, é uma pré e pós a década de 70. As reivindicações dos movimentos de mulheres chegaram, transformaram políticas públicas, transformaram marcos legislativos nessas lutas obstinadas por justiça, por políticas igualitárias e por direitos e por respeito. Então, vejam, quais são os ganhos? Lei Maria da Penha, tardamos 506 anos,
Estamos aqui tentando avançar essa agenda. Uma institucionalidade democrática, lembrava a Luísa, que hoje contempla uma secretaria, uma pasta específica que mira a temática de gênero, que mira a questão da igualdade étnico-racial, que pensa em plataformas, em programas de ação, em políticas públicas. Tudo isso é fundamental. Então, eu creio que nós temos esse desafio de lutar por direitos, essas lutas incessantes, em que cada ponto de chegada sempre simboliza um novo ponto de partida nessa utopia realista que os direitos humanos nos move. Muito obrigada. Pronto, então com essa nota otimista aí de chamado para mais luta, nós vamos encerrar essa mesa e vamos passar para a próxima atividade do seminário. Não vai resolver o problema aqui, né? A gente já sabia, então vamos em diante.